Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos que estão aí ouvindo este shiur, né? E hoje nós iremos falar a respeito de algo interessante para nível de informação, que é os nutrientes necessários para a nossa vida está na Bíblia, né? Muitas pessoas não sabem disso. Apesar do Eterno ter aberto uma exceção para que o ser humano possa comer carne, né? O ser humano em partes. O Eterno abre exceções para que o nosso povo Yehudi, eles possam comer carne. É lógico que isso está relacionado à lei de Sheritá, à lei de matança, aonde o animal ele não sente dor. E isso faz com que a carne que o nosso povo comia não era uma carne sobrecarregada de ódio, de raiva, a qual hoje, na maior demanda que existe hoje de carne no Brasil, os animais estão sendo mortos brutalmente, e aonde todo aquele componente de raiva, aquele sentimento de dor que os animais sentem, é lógico que vai passar para a carne, e aí, quando cai na nossa corrente sanguínea, a gente sente vários efeitos, e efeitos terríveis, a ponto de até causar câncer, e várias outras doenças que têm acontecido por aí, que as pessoas não sabem a causa, e na maioria das vezes, a causa é uma má alimentação. Pois bem, hoje nós iremos falar, isso para nível de informação, dos 4 elementos básicos que formam o corpo do ser humano. E esses elementos, ele está, de uma certa forma, enraizado em nossa vida. Ele está enraizado em nossa vida e nós sabemos disso. Esses 4 componentes, eles são o fogo, a água, o ar e a terra. Veja, no nosso corpo existem esses 4 componentes. Sem isso, o ser humano não existiria, concorda? Tanto é verdade que lá em Gênesis, no capítulo 1, o Eterno faz o ser humano do barro. E ali há uma mistura de fatores, de elementos que constam neste mundo de Asiá, esse mundo inferior. Então o Eterno pega o fogo, ele pega a água, ele pega a terra e o ar, e ele faz o ser humano. Dali surge o primeiro homem chamado Adão. Veja, com certeza a terra não estava contaminada, a água não estava contaminada, nada era contaminado nessa época, tudo era perfeito, tudo era puro. Mas, conforme a queda, onde nós sabemos, de Adão e Eva, eles pecaram, né? Adão obedeceu à voz de sua mulher, e a Eva, Havá, obedeceu à voz da serpente. Sim, existem outros detalhes interessantes, mas nós não vamos abordar isso. Mas eu quero que você entenda o seguinte: quando houve a queda, tudo era perfeito, tudo estava em perfeita harmonia. Depois da queda, o Eterno, ele diz algo assim terrível para o homem, para o primeiro homem, o homem chamado Adão, Kadmon. Ele pega e diz, está em Gênesis capítulo 3, versículo 17, que diz assim: e Adão disse, portanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldito é a terra por tua causa. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Veja, maldito é a terra por tua causa. Ou seja,
a terra se tornaria maldita. Ela não era maldita. Por quê? Porque somos feitos de terra, de pó. Então, automaticamente, a terra ia ser maldita. Ou seja, aquilo que era perfeito se tornou imperfeito. Aquilo que não tinha maldição se tornou amaldiçoado. E, consequentemente, com o decorrer do tempo, a terra se revoltaria contra o ser humano, a ponto de haver terremotos, de haver furacões, de haver tsunami, maremoto, e assim tem muitas tragédias que têm acontecido durante a estadia do homem aqui neste mundo. É lógico, de acordo com a maldade que o ser humano tem colocado, tem feito, esses males estão sobrevindo sobre essas pessoas, sobre o ímpio. E a razão é a iniquidade. A razão é aqueles que se opõem à Torá, à verdade de Yeshua, à verdade do Eterno. Então, consequentemente, as pessoas começaram a fazer coisas erradas. Um dos primeiros a fazer algo terrível foi Caim, que matou Abel. Veja, ele matou o próprio irmão e a terra começou a se revoltar. Daí veio Noa, que foi salvo com os seus familiares, e na época de Noa não chovia. Na época de Noa, que é Noé, não chovia, havia só uma brisa, e ele falava, olha, vai cair uma tempestade, olha, vai chover. As plantas, as árvores pararam de existir. Os alimentos necessários para o nosso organismo parou de existir. Por isso que o Eterno disse, darei cabo da raça humana no dilúvio. E aí foi o que aconteceu. Mas o que eu quero dizer para vocês, que a terra ela se tornou maldita justamente por causa do pecado do homem. O homem, consequentemente, teve os resultados de sua desobediência e acarretou nisso tudo que nós estamos vendo hoje aí. Bem, em Gênesis 1:29 diz o seguinte: E disse Elohim, eis que vos tenho dado a erva que dê semente. Toda erva que dá semente, o Eterno está dando para Adão e Eva. Isso antes da queda, ou seja, depois da queda. Eis que eu vos tenho dado toda erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Ou seja, todas as plantas, todas as árvores, todos os vegetais que deem sementes, nos servirá de alimento. Ou seja, o Eterno não manda nenhum animal, você não vai matar nenhum animal para comer. Então, isso com Adão. Depois de Noa, que o Eterno varreu a terra, que o Eterno exterminou tudo que existia na terra, o Eterno abre uma exceção dizendo para Noa que ele podia comer alguns animais, justamente porque não existia mais vegetação, não existia mais árvore, estavam crescendo novamente. E o Eterno abre uma exceção. Veja, o princípio de tudo é que o homem venha a ser vegetariano, é que a pessoa, o ser humano venha a ser vegetariano, certo? Veja, a terra se tornou um caos, até hoje ela se torna um caos e ela está requerendo do homem a mesma perfeição que havia nele antes. Por isso que a gente vê terremotos, maremotos, tsunami, furacões, e aí devastando pessoas,
e assim sucessivamente, etc, etc. Bem, existe lá no livro de Levítico, diz o seguinte, veja, nós vamos entrar num detalhe interessante. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. Ou seja, durante 6 anos, e até hoje é assim em Israel, os agricultores, aqueles homens que cuidam de campos, que cuidam da alimentação, das vegetações, das plantas, das árvores, e assim sucessivamente, eles plantam durante 6 anos e colhem durante 6 anos. No 7º ano, eles dão descanso à terra, para que a terra ela venha descansar. E de acordo com a ciência, e de acordo com alguns doutores, pesquisadores que existem por aí, eles falam que a terra hoje está pobre de nutrientes. Hoje a terra está pobre. Hoje a terra não tem magnésio, não tem potássio, não tem minerais, e assim não tem os nutrientes necessários para o nosso corpo. Ou seja, se eu sou feito da terra, eu tenho que ter os nutrientes que provêm da terra. E o tomate que era plantado há um tempo atrás, há 20 anos atrás, que tinha nutrientes necessários para o funcionamento do meu organismo, hoje, se ele tiver 1%, é muito. Por quê? Porque a demanda de alimentação está causando efeitos reversos na terra. A terra, ela não tem de onde tirar os nutrientes, porque ela não descansa. E no nosso Brasil, ela não está descansando. Então, hoje eu vou no supermercado, eu pego um tomate, eu pego um chuchu, uma couve, uma maçã. Esses nutrientes não estão mais nesses alimentos. Os nutrientes necessários que a terra produzia não estão mais. E o que acontece? Eu vou comer e eu vou entrar no estado de necessidade desses nutrientes. Se eu não faço suplementação desses nutrientes, eu vou apresentar no futuro próximo várias doenças, milhares de doenças que surgirão no meu corpo, porque eu estou comendo aquilo que não está me abastecendo nutricionalmente, não está me abastecendo. Então o que acontece? A terra, ela já era maldita no início, agora ela está maldita ainda. Até chegar ao reinado milenar de Yeshua, ela vai ser maldita. E o Eterno fala para o povo de Israel, ele não falou mais para ninguém. As pessoas têm que entender, pessoal, que a Torá, as pessoas têm que entender que as leis alimentícias, as leis que regem o povo de Israel, foi dada ao povo de Israel. Não foi dado a outra nação. Não foi dado ao... Por quê? Porque aquelas nações, eles faziam e praticavam costumes e eles tinham lei deles, terríveis, né? E o Eterno ortoga a Torá e dá os seus 613 preceitos para o povo de Israel. E o povo de Israel até hoje faz isso com a terra. Por isso que o povo de Israel, ele tem se beneficiado disso, né? Pois bem, no Brasil nós não temos isso. Infelizmente nós não temos isso. E outro detalhe também, lá em Levítico 25:10, fala: e santificareis no ano 50º, que é o ano de jubileu, e apregoareis a liberdade na terra de todos os moradores. No ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. Ou seja, no ano de jubileu também a terra tinha que descansar. Bem, o que eu quero dizer com isso é que
os nutrientes que são necessários para o meu corpo, para o nosso corpo, não existe mais. Aí a pessoa diz, então vamos comer carne. Piorou. A demanda que existe hoje de carne, de animais sendo mortos, de qualquer jeito. Lá no livro de Romanos fala, eu não sei se é Romanos, eu não lembro, mas fala em uma das passagens, Paulo, acho que é em Atos, ele diz assim, os requisitos básicos para o gentio ingressar na comunidade nazarena, um deles é se abster da carne sufocada, de animais que são estrangulados, que são mortos brutalmente. E aí, muitos hoje não querem. Um dos requisitos básicos são esse. Ou seja, Paulo está indicando, Shaul, ele está indicando para o povo, dizendo, pessoal, o princípio é esse, é ser vegetariano. Agora, nós aqui da comunidade, nós temos um critério, e um cuidado, que é a pessoa que comia carne direta e ela deve fazer substituição de tudo aquilo que é verde, como a couve, como o espinafre, como a rúcula. Ela tem que fazer substituição do feijão preto, da carne, que os mesmos nutrientes que tem na carne, ela venha substituir com outras coisas. E também que a pessoa não pare de uma vez, porque se ela parar de uma vez, pode acontecer alguma coisa no seu organismo, pode lhe trazer doenças. Então, o que venha devagar, é o processo da purificação, devagarzinho, igual. Eu já estou há 3 anos, ou 4 anos, por aí, que eu não como carne vermelha. E eu vai fazer 2 anos que não como carne branca, que é de frango. Ou seja, eu fui mudando aos pouquinhos. Hoje, eu não sou vegetariano, eu como peixe, mas a minha meta é, para o próximo ano, que eu não coma mais peixe. Ou seja, cada etapa da minha vida eu fui mudando. E isso é inteligente. Veja, por quê? Porque você se esforça para obedecer a Torá em si. Então, o que eu quero dizer com isso? Que esses 4 elementos que formam o meu corpo, o ar está contaminado, a água está contaminada, a terra está contaminada. Esses componentes que estão na terra, eles estão em falência de minerais. Então eu tenho que fazer suplementação, certo? Agora, não é porque está em falta que eu não vou comer. Se está em falta, mesmo que esteja 1%, por exemplo, o tomate, mesmo que tenha 1% ali do mineral, eu vou comê-lo, É melhor comer 1% do que não comer nada. Então, o que o Eterno está querendo dizer é que nós venhamos voltar ao princípio. E tudo isso, toda essa nutrição, tudo isso está na Bíblia. O pior é que as pessoas não querem obedecer. Elas querem sim fazer com que os seus desejos sejam prioridade. E quando falamos, as pessoas ficam com raiva. Mas tem que ficar com raiva de mim, tem que ficar com raiva da Bíblia. Eu só apenas estou divulgando aquilo que tem na Bíblia, que é o princípio de tudo. Então, que você possa analisar direitinho, ver, Isso é só uma pincelada do que a gente precisa, do que nós precisamos. Então faça com que sua saúde venha ter prioridade. Diz uma frase do Dr. Laí Ribeiro, ele diz o seguinte: se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, você terá que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Então, em vez de cuidar da doença, cuide da saúde. Eu acho que isso é um dos melhores
e mais extraordinário dos princípios que você tem que colocar na sua vida. Bem, acredito que é isso. E se você quiser saber mais, né, pode acessar aí o nosso blog, está na descrição embaixo do vídeo, e pode nos mandar um e-mail. Mais para frente eu irei falar sobre, baseado num livro muito bom de um doutor, eu irei falar os benefícios de cada alimentação, de cada vegetal, de cada fruta, baseados nesse livro. Então, isso é interessante para que a gente possa viver mais e viver melhor. Que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua HaMashiach, Beshem Yeshua HaMashiach. Amém.